Boa noite. Nosso tema em debate no programa de hoje é a reabertura e operação da BR-319, a Manaus-Porto Velho, uma extensão de quase 900 quilômetros no coração da floresta amazônica. Desde 2005 que o governo federal tenta revitalizar a estrada. Conseguiu asfaltar mais da metade nas pontas, mas no trecho do meio, pouco mais de 400 quilômetros, a obra emperrou. Batalha entre órgãos ambientais, movimentos pró e contra a abertura e pressões internacionais prolongam esse verdadeiro imbróglio de mais de 11 anos. Nossos convidados são dois especialistas. Um em meio ambiente, Virgílio Viana, que é engenheiro florestal, tem doutorado em biologia por Harvard, pós-doutorado em desenvolvimento sustentável pela Universidade da Flórida e também é superintendente-geral da FAES, a Fundação Amazonas Sustentável. O outro é uma liderança do setor produtivo básico, Munir Lourenço, que é presidente da FAE, a Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas. Senhores, sejam bem-vindos ao Amazônia Debate. Obrigado, uma boa noite, prazer estar com você aqui de volta. Muito bom, Virgílio. Munir. Boa noite, Cristóvão. Boa noite, Virgílio. Boa noite a todos os telespectadores. No enunciado do programa, eu já começo dando o nosso pontapé inicial. Se é uma obra tão estratégica e tão importante, por que essa batalha de 11 anos não se consegue uma previsão ainda de quando ela vai terminar? Quem começa? Olha, eu acredito, Cristóvão, que seja uma mistura de vários fatores. Numa certa altura, essa obra estava muito bem encaminhada quando descobriram o escândalo da construtora Delta, que estava ligada à construção dessa obra. E isso teve um refluxo. Numa certa altura já estava até com contratação feita e foi suspenso isso. Então, esse é um componente. Certo. O outro componente é o debate sobre o licenciamento ambiental. E esse é um debate que permanece. E muitas vezes as pessoas colocam como se fosse uma culpa do órgão ambiental. Sim. Ou dos órgãos, né, ambientais. Nesse caso, é principalmente o governo federal. Uhum. E eu acho que isso precisa ser colocado de uma outra maneira. Não se trata de ser contra ou a favor da rodovia. Eu acredito que o debate deva ser sobre que tipo de desenvolvimento nós queremos. Nós queremos um desenvolvimento onde Manaus funcione como uma esponja, atraindo para cá toda a população pobre dos estados vizinhos, que tem um PIB mais ou menos de metade do estado do Amazonas, ou 60% do estado do Amazonas, uma renda média, e com isso atrair para cá essa população marginalizada e aumentar a violência de Manaus. Mas esse é um debate longo para Manaus, né, que já acontece mesmo por via fluvial. Qual seria a ameaça para... A ameaça é que nós estamos já vivenciando um aumento da violência bastante expressivo em Manaus. Eu não conheço ainda nenhum estudo que mostre a relação causal entre o aumento do tráfego na BR, que já existe, já tem tráfego, tem linha de ônibus funcionando, né, nessa rodovia, e a ligação disso com a violência de outras partes do Brasil. É impressionante como a violência de Manaus está aumentando. Vamos colocar o Munir no debate? O Virgílio coloca um elemento extremamente importante, que é a questão social e a questão da segurança. Que outros elementos você colocaria, Munir? Bom, Cristóvão, a nossa visão, né, do setor produtivo, e falo aqui em nome do setor produtivo rural do Amazonas, aliás, arrisco dizer, do setor produtivo dos diversos segmentos econômicos do Amazonas, porque não só a nossa entidade, mas também as demais co-irmãs da indústria e do comércio, em alguns momentos já manifestamos isso publicamente, através, inclusive, de documentos para autoridades a nível nacional, né, da visão do setor produtivo do Amazonas, da importância, né, da recuperação da BR-319, né, para que nós tenhamos aí a integração da Amazônia Ocidental, do Amazonas, né, a plenitude do processo produtivo,
né? Nós temos hoje a necessidade de outras opções de modais de transporte para a nossa região, para o nosso estado, né? E essa rodovia, sem dúvida alguma, representa a possibilidade, do ponto de vista econômico, né, de termos aí a região, por exemplo, do sul do Amazonas, que hoje tem um polo de produção rural, por exemplo, as condições de poder escoar essa produção de alimentos para a capital, para a população de Manaus, né, com uma perspectiva de barateamento do custo da alimentação. Manaus, recorrentemente... Mas tem estudos para isso, Munir? Vai realmente... É possível baratear alguma coisa? Com certeza, porque, veja só, hoje essa produção chega a Manaus a partir de transporte, por exemplo, fluvial de balsas, por dias de viagem. E isso poderia representar uma redução onde você embarcaria essa produção de manhã e no final da tarde está aqui em Manaus. E do ponto de vista social que você coloca também é muito importante, do ponto de vista da mobilidade do cidadão. É constitucional o direito de ir e vir. E nós estamos num estado isolado do resto do Brasil. Esse argumento é poderoso e tem sido usado muito politicamente para catalisar apoios para a reativação da estrada. Mas eu gostaria de voltar para as ameaças, Virgílio, porque o que muitos movimentos colocam é ocupação desordenada, devastação, um golpe no coração da floresta amazônica. É real? Olha, eu acho que sobre o direito de ir e vir eu tenho total convergência com o que o Munir coloca e outros colocam. Acho que isso é um direito constitucional. Agora, vale lembrar que esse direito já está sendo respeitado. E tem uma linha de ônibus funcionando. Quer dizer, as pessoas não estão cerceadas no seu direito de ir e vir. Elas podem ir a qualquer momento. Se quiser ir amanhã, sair de Manaus, 10, 11 horas de viagem, se chega a Humaitá. E a ameaça ambiental? Agora, a ameaça ambiental, teve um estudo muito interessante feito pelo INPA e outro pela CSF, estimando as perdas ambientais. E isso hoje passa a ser objeto de estudo científico que consegue colocar um valor. E o último estudo, que eu, inclusive, até preparando para o seu programa aqui, revi, é da ordem de 3 bilhões de reais para os próximos 20 anos, as estimativas de cenários de desmatamento e as perdas ligadas a isso. E isso é algo que tem que ser considerado. Nós não estamos tratando de uma coisa simples, preto no branco, né? Eu acredito que a gente deveria pensar muito mais qualitativamente, mais profundamente, mais rigorosamente sobre as muitas dimensões do que nós estamos debatendo. E é isso debatendo. que a gente quer saber, mas no próximo bloco, tá bom? A gente quer ir mais a fundo nesse estudo aí que você trouxe e também olhar a visão do setor produtivo. E você colocou em pauta, a gente vai querer discutir também essa briga que se coloca muito para o impedimento da BR, que é o transporte rodoviário e o transporte de cabotagem. O Amazônia em Debate volta já já. O Amazônia em Debate está recebendo hoje aqui o Virgílio Viana, nosso conhecido especialista em meio ambiente e desenvolvimento sustentável, Munir Lourenço, representante do setor produtivo básico do Estado. E é claro que, como já era esperado no primeiro bloco, vocês levantaram bolas essenciais para o debate hoje, né? Que é a questão da ameaça ao meio ambiente e todas as outras questões como disputa econômica, política. Eu gostaria de começar pelo tema que a gente colocou, essa briga entre cabotagem e transporte rodoviário é real, Munir? É real. Nós temos hoje no Amazonas uma coisa chamada Zona Franca de Manaus, né? E que basicamente se utiliza do modal rodofluvial, que tem custos elevados, né? Então, é muito importante que nós tenhamos a opção do modal rodoviário pela BR-319. Eu queria dizer que foi importante o que o professor Virgílio colocou, da disponibilidade hoje, que graças a Deus o cidadão amazonense e de outros estados tem de se locomover através das linhas de ônibus que já estão disponíveis. Porém, durante o verão, no inverno que está à porta, no último inverno, essas mesmas linhas de ônibus foram suspensas,
pela total falta de condições de trafegabilidade da BR-319 do trecho do meio. Então, nós precisamos reduzir o custo de logística do principal pilar econômico do estado do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus. Então, nessa perspectiva, a BR-319 é fundamental. E volto a dizer, Cristóvão, do ponto de vista social, é muito importante a estrada, né, para facilitar o acesso, né, da população a serviços básicos de saúde, de educação, de segurança pública. Não é? E nós ficamos preocupados, algumas vezes, com essas análises um tanto quanto catastrofistas de que a rodovia BR-319 vai representar um desastre ecológico e ambiental e aumento do desmatamento. Hoje o poder público brasileiro tem um poderoso aparato estatal para coibir ilícitos ambientais. Okay. Atuante, é o Ministério Público Federal, são os órgãos ambientais, é o CIPAM. Então nós não podemos, a pretexto de um possível risco de desastres ecológicos, de aumento do desmatamento, coibir uma estrada que vai beneficiar toda uma população. Ô Virgílio, a ameaça, você tem 2 estudos aí que você falou, ela é real, ela já quantifica até o possível prejuízo e os riscos, mas também quem defende o projeto fala de um tal de envelopamento, de criação de reservas ao longo da BR e tudo mais. Essas medidas não seriam protetivas para evitar a catástrofe? Olha, só um comentário sobre a cabotagem aqui para um diálogo com o Moni. Tem um estudo muito interessante do ProBNDES mostrando as oportunidades de reduzir os custos de transporte hidroviário. Eu acho que essa é uma alternativa que o Brasil tem explorado muito pouco e muito mal, se nós compararmos com outros países do mundo. Nós podemos reduzir os custos de cabotagem em função da melhoria da eficiência dos portos e vários outros aspectos relacionados a isso. Inclusive o modal via Belém é um modal extremamente competitivo, desde que se fossem feitos esses investimentos que o BNDES mesmo identifica. Agora, com relação à questão da proteção dessas áreas, teoricamente é possível. Eu acho, inclusive, que é possível fazer o asfaltamento da rodovia. O que inquieta a muitos é que as medidas que deveriam ter sido feitas ainda não foram feitas. Por exemplo, existe um posto de fiscalização hoje que seja capaz de controlar madeira ilegal sendo retirada hoje. Eu concordo com o Moni que nós temos já um aparato muito melhor hoje do que no passado, especialmente do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista de gestão, nós temos uma fragilidade enorme dos órgãos ambientais, tanto os órgãos federais quanto os órgãos estaduais e os municipais. De forma que hoje a rodovia está funcionando e nós temos praticamente controle insuficiente ou inexistente até do ponto de vista de exploração de madeira ilegal, de caça e, enfim, de outras pressões que são comuns às rodovias na Amazônia como um todo. O ponto em discussão, a área mais devastável ainda é esses 400 quilômetros no centro, porque nas 2 pontas existem cidades, propriedades já sendo produtivas e coisa e tal. A questão é o centro mesmo? Não, o centro é onde as condições de tráfego são piores, né? E uma alternativa a isso, pessoal, que já foi colocada no passado e eu acho que ela ainda permanece atual, é a ideia de uma ferrovia. Que é o que você defende? Nós tivemos um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2007 mostrando a viabilidade disso. E com grandes vantagens do ponto de vista de impacto ambiental e de custo de transporte, de frete mais barato. Se isso tivesse sido explorado, essa alternativa, há muito tempo atrás, ou quando fizemos esse estudo, isso poderia ter dado resultado. Recentemente, o Brasil, com os chineses, firmaram uma carta de intenções de fazer uma grande ferrovia ligando o sul do Brasil ao Pacífico. Aí eu me pergunto, por que não fazer uma perna, digamos assim, dessa ferrovia que ligasse Manaus a esse grande eixo de um modal ferroviário que permitiria levar os produtos da Zona Franca de Manaus até o Pacífico,
via o modal ferroviário, não teria, a grosso modo, nenhum problema do ponto de vista de impacto ambiental, porque a ferrovia, uma vez você embarcado aqui, você só desembarca no porto de chegada. Muito mais fácil controlar, né? Então, eu acredito que a gente deveria, sim, estimular o desenvolvimento, estimular a redução do custo de transporte do Amazonas e para o Amazonas em relação aos outros estados, mas nós teríamos que pensar ou numa rodovia precedida por medidas sérias, eficazes de controle ambiental e social, ou explorar essas outras modais de transporte. O que você acha, Munir? Não, o que é importante deixar muito claro, né, Cristóvão, é de que a nossa visão do setor produtivo parte da premissa de que todo processo de desenvolvimento deve obedecer às normas ambientais, né, e que, especificamente no Amazonas, nós temos todas as condições para desenvolver um modelo de produção, por exemplo, de alimentos, que não represente antagonismo com a questão do desenvolvimento sustentável. Não há contradição, é falsa a contradição entre produção e preservação, né? E a grande equação, a fórmula para resolver essa equação se chama tecnologia. E a tecnologia está disponível, né, na Embrapa, no INPA, e nós já estamos colocando isso em prática, né? Então, não há porquê o receio de que a BR vá representar essa perspectiva desse caos ambiental, né? E é bom que se ressalte, né, que mais de 60% das áreas no entorno dos 800 e quase 900 quilômetros da BR-319 já estão colocadas como unidades de conservação ambiental, né? Agora, é lógico que, como qualquer rodovia, numa condição estratégica, que haja demanda por um planejamento, com critérios, né, para que isso ocorra da melhor maneira possível. Agora, o que nós não podemos conviver mais, Cristóvão, é com uma condição de isolamento de uma população, por exemplo, localizada nos municípios do sul do Amazonas. A BR-319 representa a superação dessa condição de isolamento que não é digna para um ser humano em 2016. Munir e Virgílio, a gente vai ter que fazer o último intervalo, e aí eu gostaria que a gente acelerasse um pouquinho mais, porque o último intervalo é sempre mais curto, para a gente falar exatamente disso que vocês provocaram agora, né? Qual é a importância da BR-319 para o futuro da Amazônia. Semana que vem vai ter um seminário aqui, promovido pelo Senado, em que provavelmente vocês vão estar envolvidos. Gostaria que vocês adiantassem algumas coisas com a expertise que vocês têm de desenvolvimento sustentável. Pode ser? Pode ser. O Amazônia Debate volta em 1 minuto. O Amazônia Debate está de volta com Virgílio Viana e também com Munir Lorenzo. Eu queria começar contigo, Virgílio, porque nesse último bloco aí, o futuro da Amazônia, BR-319, vai ser pauta de um debate do Senado aqui em Manaus na semana que vem. E você tem uma expertise muito grande de desenvolvimento sustentável, em reservas florestais, em projetos sustentáveis. Como é que você consegue ver a solução para esse tema colocado aí? Cristóvão, eu vejo a Amazônia tendo um papel extremamente importante para o futuro do planeta. Nós vivemos uma crise ambiental no planeta Terra que é muito mais grave do que a maior parte das pessoas tem se dado conta. Eu acabo de chegar de um evento na ONU nesse mês, onde o Jim Hansen, que é o maior especialista do mundo nessa área de mudanças climáticas, mostra que o cenário de mudanças climáticas que nós estamos caminhando é pior do que o mais pessimista. Ou nós mudamos radicalmente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, ou nós estamos literalmente fritos. E isso não é uma coisa para daqui a 2 ou 3 gerações, não. É para a nossa geração. O Rio Negro já está com um regime de subida e descida de águas absolutamente anômalo.
quem vai ser mais impactado com isso são as populações mais pobres, né? São os pescadores e são aqueles que consomem o peixe. E a floresta amazônica, ela tem um papel extremamente importante para esse equilíbrio do clima aqui na própria região, porque as chuvas dependem da floresta. Já está provado, tem estudos do INPA, da USP, enfim, das principais universidades da UEA, aqui do Amazonas, da UFAM, mostrando o papel da floresta. Então, eu acredito que o futuro da Amazônia ele devia ser um futuro baseado na floresta inteira, e valorizando o papel dessa floresta para a sustentabilidade de quem mora na Amazônia e também para o resto do mundo. E isso é algo que, a meu ver, deveria ser parte de um pacto, e eu acredito que existe um setor de produção agropecuária progressista, né? O Munir representa esse segmento, e que não deve dar mais espaço para aquela parcela do setor agropecuário que é o atrasado, que está baseado na grilagem de terra, na violência, na exploração madeireira ilegal, que é uma parcela, que não representa o setor do desenvolvimento sustentável. Eu acho que a Amazônia do futuro ela não tem mais espaço para grilagem, extração ilegal de madeira, desmatamento, desordenamento. Essa coisa toda, infelizmente, ainda existe, ainda é parte, e não é pequena dessa história. Então, o futuro que eu vejo é um futuro onde a gente tivesse uma tolerância zero para isso e só um desenvolvimento virtuoso, gerando emprego, gerando renda, mas conciliando isso com a conservação da floresta. O setor produtivo primário tem essa consciência, Munir? Com certeza, Cristóvão. Para nós, a recuperação da BR-319 é muito importante essa palavra, recuperação, e não construção de uma nova rodovia. A recuperação da BR-319 tem a ver com uma Amazônia mais integrada, mais desenvolvida econômica e socialmente, respeitando a sustentabilidade. E essa perspectiva, para nós amazonenses e para o Amazonas, ela é mais intensa, porque nós temos hoje como consenso que nós precisamos construir um Amazonas novo, que nós precisamos diversificar nossa economia, de que nós precisamos urgentemente começar algo que é desafiante, que é interiorizar a economia. Nós temos uma economia concentrada na capital. Dentre os 50 municípios de menor IDH e de índice de desenvolvimento humano no Brasil, 10 são amazonenses. Nós precisamos gerar economia, geração de emprego, ocupação e renda para quase 2 milhões de habitantes que já estão no interior do estado e que não estão se beneficiando tão diretamente da riqueza da Zona Franca de Manaus, da capital. E a BR-319, dentro de critérios de planejamento, com a nossa inteligência, vai permitir, logicamente com outras medidas, que a gente possa alcançar esse patamar, não é, de ter uma rodovia federal que proporcione melhores condições de acesso de serviços básicos à população, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e até mesmo melhores condições para os órgãos ambientais atuarem em relação a isso. Eu sei que o tempo já foi mesmo, não tem jeito com um assunto tão... A gente pode pensar até em aumentar o tempo do programa. Mas, quem tiver alguma pergunta a fazer, rapidamente, como é que entra em contato contigo, Virgílio e Munir? Fundação Amazônia Sustentável, dá um Google, a gente está ligado. Tranquilo, né? Munir? FAE, o telefone 092 31 98 8400. Senhores, eu quero agradecer. O telefone é 4009-8900. A FAES é muito famosa e a FAE também é muito fácil de localizar. Quero agradecer demais a presença de vocês, o conhecimento e a compreensão pelo tempo. Muito obrigado. Obrigado a você. Também agradeço. O Amazônia Debate volta semana que vem com mais um tema relevante para a Amazônia. Você confere a nossa programação em reprises todos os dias aqui no AmazonSat. Até semana que vem com um novo programa.